Então é isso aí, galera. Boa noite para todo mundo. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Para quem não se conhece, a gente está fazendo uma mentoria de desenvolvimento de software, mais focado em C Sharp e um pouco de front-end também. Na aula passada a gente só apresentou um pouco como vai ser. Eu sou o Everton, o Luiz não está aqui hoje, mas ele deve chegar daqui a pouco, provavelmente. A ideia de hoje é a gente fazer um onboard, digamos assim. Para quem não conhece, onboard é quando um desenvolvedor entra num time de software, um time de desenvolvimento, ele precisa se interar com as ferramentas que vão ser utilizadas naquele time, as ferramentas que ele usa para desenvolver, o software que ele usa, digamos assim. Então, a ideia de hoje é a gente fazer como se fosse um onboard, uma mentoria em uma empresa normalmente é dessa forma, alguém senta do seu lado, te mostra quais ferramentas você precisa utilizar, e a ideia é que a gente faça um pouco disso hoje. Eu já deixei um pouco, adiantei um pouco dessa aula, porque a primeira coisa que a gente vai utilizar é o Git. Então, eu já gravei um vídeo ensinando a instalar o Git no Windows, enviei no canal para vocês. Quem for estiver vendo esse vídeo no YouTube, provavelmente vai ser a aula anterior, instalando o Git, você consegue entender essa parte de como instalar o Git no Windows. Bora lá então. Fora isso, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vai ser esta aqui mesmo da apresentação. Isso aí. Então, bora lá. O primeiro passo, galera, que eu quero mostrar para vocês é essa URL aqui. A gente criou um, vamos dizer, um site no GitHub, uma, um canal no GitHub, um perfil no GitHub, para poder estar armazenando código para vocês. Como eu expliquei antes, o GitHub é um lugar onde a gente armazena códigos para compartilhar entre outros desenvolvedores. As empresas utilizam esse tipo de plataforma para compartilhar código. Eu vou mandar aqui no chat e vou mandar também para vocês no canal. Essa é a URL da aula de hoje, digamos assim. Aqui eu criei uma aplicação usando o .NET, é uma aplicação muito simples, muito básica. Ela vai servir basicamente para a gente pegar alguns conceitos do .NET e entender como que ele funciona. Então, para quem não fez aula de Git, por favor, veja o vídeo depois para poder acompanhar. Então, com o Git instalado na sua máquina, no Windows, você vai abrir essa página aqui, vai clicar nesse botãozinho de Code, seleciona HTTPS e clica nesse botãozinho aqui para copiar essa URL. Ele vai copiar todo esse endereço aqui. Esse endereço é basicamente o endereço do repositório Git que a gente vai trabalhar. Esse repositório vai ser o repositório da mentoria, repositório do nosso projeto. Com esse código, com essa URL copiada para sua área de transferência, você vai em uma pasta do seu computador, uma pasta qualquer. Eu deixei uma pasta pronta aqui, chamada mentoria. Aí você pode clicar aqui na barra de endereços e vai digitar cmd, que vai abrir o command line do Windows. Digitei cmd e vou apertar Enter. Ele abriu aqui para mim em outra janela, vou arrastar aqui para vocês. Então vocês podem ver que aqui é o terminal do Windows, o command line do Windows. Eu fiz dessa forma para ficar mais simples, mas você pode usar o terminal que você preferir. Pode usar direto no VS Code, pode usar direto o Windows Terminal. Mas para quem não conhece muito sobre Git, sobre terminais, essa é a forma mais simples. Então já estou aqui na pasta D dois pontos mentoria. E aqui eu vou digitar, deixa eu ver, ficar um pouquinho melhor para o vídeo. Eu vou digitar aqui git espaço clone espaço. Aqui eu vou colar aquela URL que nós copiamos do GitHub. Então ficou o comando todo git clone e toda a URL do nosso repositório GitHub, certo? Vou pressionar Enter aqui. Então ele já terminou de clonar, digamos assim. O que que ele fez? Ele foi ali no GitHub, pegou todo esse código aqui e trouxe para o meu computador esses arquivos todos. Se a gente olhar aqui na pasta, ele já gerou para mim a pasta MVC Onboarding App, que é essa aplicação que nós temos aqui, certo? Certo. Então vamos abrir aqui essa pastinha. Com isso eu já posso trabalhar no meu software. Ou não, né?
Para eu poder trabalhar com o meu software, eu preciso de uma ferramenta. No .NET, a ferramenta mais utilizada é o Visual Studio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho a forma de instalação do Visual Studio. Vou abrir só uma nova janelinha aqui. No Google, né? Então, eu abro aqui o Google e venho aqui e digito Download Visual Studio. Essa é a segunda opção aqui. Tem o Code e tem o Studio. A gente vai acabar utilizando o Visual Studio Code também, mas o que a gente quer hoje é o Visual Studio. Certo? Então ele abre uma janelinha aqui já. A primeira opção é a página direta Microsoft, Visual Studio, Microsoft.com. Cliquei na primeira opção. Existem várias versões do Visual Studio. A que a gente vai utilizar, a versão gratuita, é aqui da comunidade, a versão Community. Tem a Professional Enterprise, que são pagas. As empresas que trabalham com desenvolvimento de software utilizam uma dessas versões. Nós, como estamos apenas estudando, vai utilizar a versão Community. Então, clique no botão de download. Ele vai começar a fazer o download e vai baixar aqui o instalador. Depois de que está o instalador, novamente abriu para mim aqui em outra janela. Vou puxar para cá. Cliquei no botão continuar. Vamos aguardar um pouquinho. Agora ele abriu esta janela, certo? Aqui nós temos algumas opções para selecionar. Esse é, digamos assim, o instalador do Visual Studio. É nele que você configura quais ferramentas você quer utilizar no Visual Studio, certo? Então você pode, como o Visual Studio é uma ferramenta bem robusta, bem completa, ela tem suporte a outras linguagens também, como por exemplo aqui o Node.js, Python. Mas para nossa aula, para o nosso foco nesse momento, o importante é esse cara aqui, ASP.NET Desenvolvimento Web. Então, tenha certeza de que está marcado aqui a opção do ASP.NET Desenvolvimento Web. Deixa eu ver se mais alguma coisa seja interessante. Para quem quer trabalhar com apps, né, o .NET também dá para desenvolver aplicativo para celular, para Android, iOS. Você marca essa opção aqui do MAUI. E para a gente é isso. Uma outra opção que eu recomendo muito é que você venha aqui em pacotes de idiomas e selecione a opção inglês também, porque o Visual Studio em português ele fica um pouco estranho. Então é interessante a gente alterar para o inglês porque ele fica mais fácil de trabalhar. A documentação da Microsoft normalmente é em inglês, então você consegue, se você precisar pesquisar alguma coisa sobre o .NET, a documentação vai estar em inglês e vai ser mais fácil para você se achar na ferramenta se você selecionar inglês. Feito isso, você pode simplesmente clicar no instalar. O meu, ele não vai estar, não tem essa opção aqui porque ele já está instalado. Ele até demora um tempinho para fazer a instalação, por isso eu não vou fazer aqui. Mas você pode selecionar instalar, ele vai demorar, sei lá, uns 10, 15 minutos mais ou menos para instalar. E é isso. No meu caso, eu vou fechar e já está instalado. A última janela que vai abrir para vocês vai ser essa. Pode clicar no iniciar que vai abrir o Visual Studio. Novamente, em outra janela, aqui, deixa eu ver. Certo, eu tenho aqui alguns projetos que eu trabalhei, vou deixar assim menorzinho. Essa é a janela inicial do Visual Studio. Você pode escolher alguma opção aqui do lado. E eu vou fazer agora continuar sem código, só para mostrar para vocês algumas opções aqui. Certo, essa é a janela inicial do Visual Studio, então é a ferramenta principal enquanto você está trabalhando com o .NET, com o C Sharp, é essa ferramenta que a gente utiliza. Para quem quer a opção de mudar do idioma, a gente tem aqui Tools, Options e configurações internacionais. Aí você vem aqui, seleciona inglês e pode dar um OK e vai mudar o idioma do seu Visual Studio, certo? Com o Visual Studio instalado, você está pronto para trabalhar com .NET. Eu vou fechar aqui porque a gente pode abrir o nosso software direto pelo arquivo que nós baixamos. Então eu vou voltar para a minha pasta. Aqui eu tenho então a minha aplicação .NET, que a gente começou o projeto. E existe um arquivo .sln. Esse arquivo .sln é realmente a solution do nosso software, da nossa aplicação. Vamos entender a solution como o nosso agregador de projetos .NET. É na solution, na nossa solução, que a gente vai criar os nossos projetos
para estar orquestrando como o nosso software vai trabalhar. Então eu vou dar dois cliques na nossa solution, nesse arquivo .sln. Ele abriu aqui agora a minha aplicação. Vocês podem notar aqui do lado que eu tenho a minha solution e embaixo eu tenho um projeto. Então, essa primeira parte é a minha solution e a segunda parte é o projeto .NET. Vai ter alguns momentos, algumas aulas onde eu vou mostrar para vocês como se cria um projeto, quais as opções de utilizar, mas como eu comentei, a intenção dessa aula é fazer como se fosse um onboarding de um novo desenvolvedor no time. Normalmente esse projeto já está criado. Então é dessa forma que você vai trabalhar. Você vai chegar em um time de desenvolvimento, você vai baixar as ferramentas que você precisa, você vai baixar o seu código, vai clonar o seu código no local e vai começar a utilizar para trabalhar, sem necessidade de estar começando um projeto do zero. Isso eventualmente vai vir a acontecer na carreira de cada um, você vai ter que passar por esse processo de criar um projeto do zero, mas o mais normal, o mais comum é que você pegue o projeto pronto. Certo. Até aqui, galera, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que nós fizemos até agora? Não? Então eu vou continuar. Fiquem à vontade para interromper se vocês tiverem dúvidas, eu vou continuar mostrando aqui. Então, a gente está falando de .NET de aplicações web, né? Esse é o nosso projeto. E o que é um projeto .NET? Um projeto, assim como em outras linguagens de programação, um projeto em .NET nada mais é do que uma série de arquivos. Quando a gente fala de programação em si, a gente fala de arquivos texto com uma série de instruções dentro dela para executar alguma operação de código, alguma operação no seu computador. No .NET não é diferente. Nós temos aqui esse agregador, digamos assim, que estou chamando de web. Ele é um arquivo com a extensão csproj. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Se a gente abrir a pasta aqui, src, a pasta web, eu vou ter este arquivo aqui embaixo. Então, este é o nosso arquivo de projeto. TubeDev, First Project, Web, csproj. Este é o arquivo de projeto que ele fica com essa carinha aqui dentro do Visual Studio. Então é ele que vai ser nossa aplicação web, é esse cara aqui. Ah, vamos olhar então agora para dentro da nossa estrutura, tá? Nós temos aqui vários arquivos, temos várias pastas também. Para mostrar o que a gente vai estar trabalhando hoje, eu vou inicialmente rodar a aplicação. Como assim rodar a aplicação? Eu baixei o meu projeto, são vários arquivos de texto com código, mas assim como todo software, ele pode ser executado. Então é isso que eu vou fazer agora. O meu Visual Studio já me dá aqui os atalhos que eu preciso para executar. Eu recomendo que vocês cliquem nesse botãozinho do lado, na setinha do ladinho aqui, para verificar quais opções vão estar disponíveis para vocês. Ah, Se tiver outras opções como WSL, HTTP, HTTPS, o ideal é que você selecione essa aqui, que é o projeto web. Então você pode clicar nessa setinha verde para executar o projeto de fato. Cliquei, ele vai fazer toda a compilação do nosso código e vai executar ele em seguida. Vamos aguardar. Aqui está a nossa aplicação. Como eu comentei, é uma aplicação muito simples. Ela vai servir apenas como vias de estudo. Vai servir para a gente estudar, aprender um pouquinho sobre o .NET. Ela não tem estilo nenhum, está totalmente desestilizada. E é de propósito para que durante o nosso curso a gente venha a configurar a parte da aplicação, com a questão de CSS, de frameworks, e configurar aqui. Basicamente, onde a gente vai trabalhar aqui vai ser a parte de clientes. Então, a nossa aplicação ela é bem simples. Eu tenho aqui um menuzinho com duas opções, HTML bem puro. A primeira opção é Home e a segunda opção é Clientes, que é o que a gente vai trabalhar com um cadastro simples de clientes e outras opções que eu vou sugerir para vocês daqui a pouco. Então eu vou clicar na primeira opção de clientes. Vocês podem ver que aqui aparece para mim uma listinha muito simples. A gente vai trabalhar com essa lista mais para frente também. E algumas opções aqui do lado. A primeira opção aqui é a questão de editar. Eu coloquei um botãozinho muito simples aqui que vai servir para editar este cliente.
Então, nós temos essas informações todas vindas do nosso banco de dados. Para quem não sabe, banco de dados é uma ferramenta, digamos assim, um armazenamento de informações, onde a gente armazena dados para o nosso software. A gente vai ter aulas também dedicadas a banco de dados. Essa é uma aula de onboard. A gente vai estar explicando mais detalhadamente sobre banco de dados em outras aulas também. Então eu vou clicar aqui no botãozinho de editar, ele foi para uma outra tela. Essa outra tela é basicamente um formzinho de clientes, onde eu consigo alterar as opções de um cliente. Por exemplo, eu posso colocar aqui cliente ou então nome. Posso colocar aqui nome e clicar no botão salvar. Ele trouxe para cá e alterou o campo do cliente para nome. Vou clicar novamente e vou colocar aqui como cliente. Vou salvar. Então ele salvou como cliente. É um software extremamente simples, mas a gente vai aos poucos melhorando, deixando ele com uma cara bonitinha, colocando outras funções, como por exemplo excluir, cadastrar um novo cliente. Essa é a ideia da mentoria, pegar um software muito simples e acabar o software, né? Continuar ele, que a gente começou fazendo, e continuar ele, deixar ele bonitão, deixar ele mais completo, certo? Então, um projeto .NET, esse é um projeto web, onde a gente vai ter um software rodando, por mais simples que ele esteja agora, a gente vai deixar ele mais completo depois. É essa a ideia do nosso projeto web, uma aplicação que roda no browser, a gente pode estar manipulando informações, manipulando dados, certo? Vou voltar para o meu Visual Studio e vou parar a aplicação. Até aqui, alguma dúvida, galera? Não? À vontade? Certo. Tranquilo. Então vamos lá. Eu vou separar aqui para mostrar para vocês sobre essas pastas. Existem vários arquivos que servem para configuração do nosso projeto, mas o foco hoje vai ser a gente falar sobre controllers, sobre views e sobre modules, tá? Então, a aplicação .NET, ela funciona da seguinte maneira. Você tem uma página, por exemplo, aqui nós estamos visualizando a página de clientes. Todo software web, ele é baseado em uma página HTML e dados, basicamente. Então, quando a gente fala aqui no .NET que a gente está vendo uma página, essa página ela está vindo de clientes, certo? Então, essa página web ela está vindo de clientes. O que que significa esse clientes? Quando a gente abre aqui o nosso projeto, nós temos a pasta controllers. Se a gente olhar dentro de controllers, nós temos dois arquivos .cs, clients controller e home controller, certo? Então, os controllers são as classes responsáveis por criar as rotas da nossa aplicação, certo? Então, se eu abrir aqui Home Controller, ele tem aqui alguns métodos dentro dessa classe, mas não tem nada anotado nele. Se eu abro o Clientes Controller, ele tem aqui mais alguns métodos que eu já deixei prontos para vocês, com mapeamentos, algumas configurações. Então, o que a gente precisa perceber é o seguinte: no .NET existe uma convenção para criação de rotas que é basicamente o seguinte: o meu controller, desde que eu não anote ele com uma instrução diferente, ele vai ser a base da minha rota. Então, como eu tenho um clients controller, esse nome do meu controller, da minha classe controller, clients, ela vai ser a minha rota inicial, certo? Então, quando eu acessei aqui barra clients, eu falei, .NET, traz para mim aqui o controller de clients. Aí o .NET entende que eu quero clients e vem aqui para esta classe. Mas ele veio para esta classe e de onde ele vai tirar o meu HTML? Então, para quem trabalha com web, já sabe que na web existe um outro padrão, que é quando você não informa o arquivo, por exemplo, aqui, eu poderia estar informando aqui clientes.html. Quando eu não informo este arquivo que eu quero retornar do meu servidor, se eu deixo ele simplesmente dessa forma, existe um padrão na web que ele automaticamente vai retornar para mim o meu index.html ou simplesmente o meu index, seja ele .html, .jsp do Java, .php.
Então, se eu não informam este caminho, automaticamente ele está olhando para o index. Então, falei .NET, me dá o clients, eu quero o controller de clients. Como eu não informei nada, .NET, me dá o meu index, dá o index de clients. Então, olhando dentro de controllers, dentro do meu clients controller, eu tenho aqui um método chamado index. Logo, quando eu executo essa URL, o meu .NET ele vai cair para cá, vai cair para o meu método index, certo? E o que que é esse método? A gente chama de actions, actions no .NET. São actions que servem para retornar informações do servidor. Essas informações podem ser HTML, pode ser dados, pode ser tanto você, digamos assim, você configura o que você está retornando da sua action, do seu método. Então, se eu estou em um controller, essa action vai ser chamada somente pelo browser. É o browser que está chamando essa action aqui. Ela não deve ser chamada por outra classe, outra aplicação, digamos assim. Então, voltando, chamamos barra clients, não tem passando nada aqui, logo ele vai chamar o index. Então, quando eu chamei o client, você vai abrir essa URL e aqui, essa URL, como eu comentei, eu retorno o que eu quiser. Nesse caso, eu estou chamando essa instrução return e passando um código aqui view. Estou falando .NET, retorna para mim essa view. Como eu não estou passando nome nenhum aqui, e por padrão, o .NET retorna o nome do meu método como view. Mas como assim retorna uma view? O que que é uma view? Então nós vimos que o controller é a classe responsável por criar as nossas rotas e retornar dados do servidor para o meu browser, para o meu navegador. Ele vai pegar dados da minha aplicação e vai retornar para o meu browser. Mas e a view? O que é a view? A view é a nossa página HTML. É essas instruções que eu tenho aqui que devem ser retornadas para o meu browser, que devem ser exibidas no meu browser. Então, nessa instrução return view, nessa última linhazinha desse método, eu estou dizendo para o meu .NET, ó, retorna a minha view chamada index. Então, onde está a minha view chamada index? Então, eu venho na pasta views, eu vou expandir aqui. Tem uma pasta clients, porque eu estou dentro do meu controller clients, então eu tenho que ir lá dentro de views clients, certo? Quando eu expandir essa pasta novamente, eu tenho aqui uma view chamada index. Então é isso. Meu método index, estou mandando retornar minha view, ele vai procurar pela minha view index dentro da pasta clients. Então eu vou abrir esse arquivo .cshtml. Essa extensão de arquivo CSHTML, ela fala para a gente que é um arquivo do C Sharp HTML. Então, é um arquivo que a gente vai ter HTML dentro dele, vai ter código HTML, mas também instruções C Sharp. Vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Então, aqui o nosso HTML é a nossa view, isto é a nossa view. Nossa view ela é composta por código HTML. Então, temos aqui uma table com um t-head, algumas linhas, alguns cabeçalhos e algum código C Sharp também, certo? Então, vamos de novo. Chamei a URL clients barra index, como eu não passei nada aqui. Ele vai cair neste meu método index e vai retornar a minha view, que vai cair para este arquivo aqui. Então, se a gente olhar no nosso HTML aqui, eu vou mostrar para vocês dessa forma. Vou inspecionar aqui. Vocês conseguem perceber aqui que o código mudou um pouquinho, mas é o mesmo. Perceba, ó, uma table, thead, tr, th, é o mesmo que a gente tem aqui. Table, thead, tr, th. É o mesmo código, é esse código que eu estou mandando para lá. Qual que é a diferença? Aqui embaixo eu tenho algumas TRs, eu tenho 3 TRs. E essa TR ele já está com as suas TDs dentro, obviamente, já está com os valores que ele deve exibir em tela. Por exemplo, aqui, meu client, número 1 e tenho aqui uma data. Aqui no meu código no .NET eu não tenho isso. Eu tenho apenas código C Sharp, certo? E isso é o que faz a nossa view do Razor, a nossa view do C Sharp. Eu peguei o meu dado da minha base de dados, do meu banco de dados, e transformei ele no HTML que eu quero mandar para o browser, certo? Então, se eu olhar para esse código aqui, é um código C Sharp com HTML, que ele transforma, ele de certa forma compila esse código
Por mais que seja um HTML, ele faz uma conversão, digamos assim, do código de C Sharp para gerar o HTML pronto que eu quero ter no meu browser. Para gerar esse HTML aqui e retornar para a nossa página. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui para vocês a aplicação e vou fazer o seguinte. Como eu falei para vocês que aqui, quando eu acesso a URL barra clients barra index, ele está retornando, está chamando, o .NET está chamando este método, eu vou vir aqui e vou colocar um breakpoint. Vou apertar no meu teclado aqui a tecla F9. Cliquei nessa linha, apertei F9 no meu teclado, ele adicionou um breakpoint aqui. O que é um breakpoint? Eu já vou mostrar para vocês, fica mais fácil. Então, eu cliquei aqui em clientes, vocês podem ver que sozinho ele pulou aqui para o meu Visual Studio, certo? Então, cliquei em clientes, ele não fez nada, está travado. O meu Visual Studio veio aqui e tem um códigozinho amarelo. Então, agora é o momento em que o .NET realmente chamou o meu controller. Eu estou parado aqui, essa é a chamada do .NET. E eu consigo aqui navegar pelo código em tempo de execução. Isso aqui chama debug. Eu estou debugando a minha aplicação. Quando você ouve alguém falando, debugar, fazer um debug, é isso aqui. Eu estou em modo debug. A minha aplicação está parada no meu breakpoint, no meu ponto de parada. Eu consigo navegando pelo meu código por aqui. Eu vou apertar F10 no meu teclado e ele pulou uma linha. Então eu consigo seguir com o meu teclado F10, F10, F10 e vou fazer o seguinte, eu vou colocar um breakpoint aqui também. Aqui dentro do meu CSHTML, apertei F9 de novo. Ó, parei na linha do Return View, vou apertar F10, F10, ó, foi direto para a minha view. Automaticamente ele veio para cá. Então eu estou também consigo no .NET eu consigo debugar, consigo fazer debug das minhas views CSHTML e consigo ver aqui a informação. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho o meu model, se eu expandir aqui, eu tenho a minha lista de clientes. Então os clientes que a gente está vendo na tela estão aqui dentro. Se a gente observar, tem todos os dados que eu quero exibir, estão nessa lista aqui, certo? Vou continuar com F10. Isso aqui mostra aquilo que eu comentei para vocês. Do browser barra clients, ele cai para o meu método index, o index retorna uma view, e essa view vai ser este arquivo index.html. Agora eu vou apertar o continue, aqui em cima, e a minha página é renderizada aqui, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, vou fazer o seguinte, vou alterar aqui, vou colocar assim um H1, vou colocar aqui lista de clientes, certo? Salvei a minha aplicação, ele já voltou para cá porque o .NET Clean Hot Reload, ele automaticamente ele percebe que teve uma alteração no código e recarrega a minha aplicação. Então ele chamou de novo para cá porque teve uma alteração no código. Eu vou tirar meu breakpoint aqui, vou apertar continue de novo. E aqui está já o código atualizado com a minha lista de clientes. Então, o código que eu altero no meu HTML é o que vai exibir aqui na tela. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero abrir aqui uma ferramenta para vocês. Vai ser no improviso mesmo. O fluxo é basicamente assim. Vai ser para, vou colocar em português, né? Navegador barra Chrome, para quem não é familiarizado com esse termo. E aí do navegador ele vem para a minha action barra método barra index, por exemplo. Então o fluxo é basicamente esse. Do meu navegador, quando eu acessei a minha URL, eu vou até colocar assim barra clients, se eu acessei, era isso? Barra clients. Então eu estou no navegador, acessei barra clients, ele caiu no meu método do meu controller. O meu controller ele vai, vou fazer outro aqui, ele vai retornar a minha view. Fazer ele mais pertinho aqui para ele pegar sozinho. Ligou. Então ele pegou aqui a minha index da mesma forma.
Então, do navegador eu acessei barra clients, como eu não estou informando nada, ele foi direto para o meu index. O index retornou a minha view e retornou o meu HTML. É esse o fluxo do .NET. Navegador, URL, a minha rota, digamos assim, vai cair uma action, um método. Nesse caso era a action index. E no final do código eu mandei retornar uma view. E essa view ela retorna o meu HTML, que vai estar, no caso, retornando aqui para o browser, para o meu navegador, certo? Esse é o fluxo da aplicação. Galera, para quem é mais novato, eu sei que pode parecer confuso, mas alguma dúvida até aqui? Não sejam tímidos, podem perguntar. Não? Então eu vou seguir. Certo? Vou voltar aqui para minha aplicação. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então a gente vai estar trabalhando em cima de clientes. Nosso primeiro trabalho vai ser trabalhar nessa lista de clientes. A gente vai deixar ela mais bonitona, vai implementar mais ações nela aqui, vamos aplicar a ação de excluir, vamos aplicar a ação de cadastrar um novo cliente. Mas antes eu quero mostrar para vocês como que eu fiz para retornar essa informação, de onde está vindo este cliente, tá? Vou abrir uma outra ferramenta aqui, um minutinho. Como eu comentei antes, a minha lista de clientes ela está no meu banco de dados, certo? E para mostrar isso para vocês, deixa eu pegar aqui, só confirmar um detalhe. Eu acho que eu estou na branch errada. Ok, achei. Tá. Então, basicamente aqui é o seguinte. Eu uso um software de gestão de banco de dados que não é tão comum, ele chama TheBeaver. Vocês podem utilizar a ferramenta que vocês acharem mais adequada, mas como a gente está utilizando um banco de dados um pouco mais simples, é a que eu recomendo que vocês utilizem. Então, tenho aqui o meu banco de dados, tenho aqui a tabela de clientes, tá? E é dessa tabela que essas informações estão vindo, tá? Eu vou ter uma aula mais dedicada a banco de dados para explicar direitinho como criar isso daqui, ah, como funcionam, como funciona SQL, como trabalhar com SQL. Hoje vamos apenas considerar que está no nosso banco de dados, está na nossa tabela de clientes, está armazenado aqui. Beleza, Everton, mas está no banco de dados, como a gente retorna essa informação, como a gente busca essa informação no banco de dados, como a gente altera. Vou voltar aqui para o nosso controller. Então, o nosso método, o nosso index, ele está fazendo algumas coisas aqui. A primeira linha que ele está fazendo, eu estou criando uma nova instância de uma classe chamada ClientListViewModel. Se eu separar esse cara em duas partes, eu tenho o começo ClientList. É muito comum a gente utilizar inglês na programação, eu recomendo que vocês utilizem sempre. Existem exceções, mas na maioria dos casos é recomendado utilizar inglês. Então, client list, estou a minha lista de clientes. Então, estou criando aqui, estou dando um new, estou criando a minha lista de clientes. View model. Por que view model? O que significa esse view model? Então, se a gente também tentar traduzir isso aqui, é o modelo da minha view. Então, eu quero o modelo da minha view da minha lista de clientes. Isso que esta classe representa. O modelo da minha view da minha lista de clientes. Tá, e o que é a minha view da minha lista de clientes? A minha view é aquilo que eu retorno aqui, logo é este arquivo index.html. Tá, mas e como assim o modelo da minha view? Se a gente notar aqui em cima, eu estou usando uma anotação que é do .NET,
chama model. Então, eu estou dizendo que o modelo desta view é esta classe Client List View Model. Se a gente abrir ela, eu tenho aqui dentro uma lista. Esse é um tipo que eu vou explicar para vocês também em outro momento, na aula de C Sharp, mais especificamente a gente vai estar falando sobre isso. Mas olhem para isso e entendam que isso representa uma lista de Client View Model, de, de um modelo de view de cliente. Então, eu tenho uma propriedade aqui dentro que chama clientes e e o tipo dela, ela é uma lista de clientes, view model de clientes, tá? Se eu abrir esse cara de novo, dentro dele eu tenho as minhas propriedades, os meus campos do meu cliente. Vou fazer assim para ficar mais fácil para vocês lerem. Então eu tenho aqui o meu primeiro campo, first name, é o nome o campo nome do cliente. Tem ali o identificador também. Tem o last name, que é o sobrenome, então nome, sobrenome, e aqui embaixo birth date, a data de nascimento do meu cliente. Então, basicamente o que eu tenho aqui, uma classe que representa o meu cliente, a view do meu cliente, tá? O modelo da view do meu cliente. Então, quando eu estiver na tela de clientes, eu vou ter campos, vou ter informações na tela para exibir. E essas informações ela vêm dessas propriedades, tá? Elas vêm desse lugar aqui, dessa classe com suas propriedades, são elas que representam as informações da minha tela, porque é o modelo da minha view, certo? Então, esse aqui é o modelo de cliente e a classe anterior que a gente estava vendo era a nossa lista de clientes. Então, ele é uma lista daquele tipo de clientes, certo? Tá, mas e quando a gente fala model? Ah, ele é o modelo da minha view. O que significa o modelo da minha view? Significa que eu posso utilizar as informações que estão dentro do meu modelo para fazer aquele replace, aquela compilação que eu comentei com vocês antes, de transformar os dados que estão no meu modelo para o HTML. Eu posso usar essas propriedades, esses dados, e transformar esses dados no HTML final que eu quero mostrar na tela. O exemplo que eu dei aqui, deixa eu fazer de novo. Para eu conseguir exibir aqui a data de nascimento de fato, eu tive que transformar aqui essa linha que está falando client.birthdate, eu tive que transformar ele, o C Sharp transformou a informação que veio neste campo na data de nascimento que eu queria exibir, certo? Então, o modelo da minha view, ele serve para isso, para eu formatar as informações que eu quero exibir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou vir aqui nessa minha classe de ViewModel e vou colocar uma propriedade nova aqui. Ó, atalho do Visual Studio. Você digita prop, P-R-O-P, e aperta Tab no teclado. Ele vai criar uma propriedade para você. Vou dizer que a minha propriedade é do tipo string. Quem não conhece programação, string é texto. Todo texto que eu quero exibir na tela, ele é uma string. Ah, você pode olhar, mas um número não é um texto. Sim, um número pode ser um texto também, mas ele é um número. Ele é formatado num tipo numérico. Pode ser integer, pode ser decimal, pode ser outros números, outros tipos. Mas para exibir texto, a gente usa string. Então, eu vou colocar aqui alguma propriedade qualquer. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, to be dev label. Vou colocar to be dev texto, tá? Então, salvei aqui. Eu tenho a minha propriedade to be dev texto. O que eu quero fazer? Eu vou vir aqui no meu index.html e vou vir aqui embaixo de clientes e vou colocar mais um H3, por exemplo, e vou usar assim, ó. Vocês percebem que aqui na frente do if eu estou utilizando um arroba. Para acessar o meu modelo, eu uso o arroba também. Então, eu coloco arroba e vou colocar model. Aqui estou acessando o meu modelo. Quando eu apertar ponto, ele já sugere para mim as propriedades que eu tenho dentro da minha ViewModel, certo? Esta é a minha ViewModel. Dentro dela eu coloquei a minha lista de clientes e acabei de criar uma propriedade nova chamada ToBeDevTexto. Então eu quero exibir isso aqui, lá dentro do meu HTML. Então eu vou colocar aqui ponto ToBeDevTexto, certo? Agora eu vou salvar e ele não vai exibir nada na tela, porque eu não coloquei nenhuma informação neste campo, certo? E aí até deu problema. Vamos parar então a aplicação.
É comum eu ter esse tipo de erro. A gente tem que normalmente parar a aplicação, rodar de novo, ele deve voltar a funcionar. Já voltou. Então eu vou abrir a minha tela de clientes, porque foi nela que eu criei aquela propriedade. E aí você vê que não mudou nada. A lista de clientes está aqui, da mesma forma que está esse cara. E o ToBeDev texto não apareceu nada, não tem nada. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma informação nessa propriedade. Eu simplesmente criei ela aqui e o valor dela é vazio. Então como é que eu vou fazer para mostrar alguma coisa? Aqui na minha Action Index, lembra? Quando eu acesso o barra clients, quando eu acesso essa URL, ele está chamando meu index, então ele vai cair aqui. Aqui eu estou criando a minha lista e eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, Client List View Model, que é o meu model que eu estou criando. Vou apertar ponto, ToBeDev texto e vou atribuir um valor a essa propriedade. Vou dar um igual. Qual o valor que eu quero colocar aqui? Eu vou querer colocar aqui Mentoria Desenvolvedor C Sharp, certo? Então eu salvei essa propriedade, eu atribuí esse texto a esta propriedade no meu modelo, certo? Vou voltar ali para minha tela e está aqui o texto. Mentoria Desenvolvedor C Sharp, certo? Então, o meu modelo serve para eu exibir informações na minha view. É o modelo da minha view. Criei uma propriedade aqui, atribuí um texto a ela com o igual, e estou exibindo ela, lembra, com esse H3 aqui. Não sei se o texto está bom para vocês, se eles vão deixar um pouquinho maior, mas eu estou exibindo essa informação do TubeDev texto no meu campo H3 e ele mostrou aqui na tela para mim. Mentoria Desenvolvedor C Sharp, certo? Beleza, mas e aí? Como assim agora ele está exibindo o meu modelo? De onde está vindo essa informação? Vou continuar aqui o código. Então, eu instanciei a minha classe de modelo, eu atribuí um texto a esta minha classe, a essa minha propriedade, e aqui embaixo, aonde eu estou dando meu return view, estou dizendo para ele, ó, retorna o meu HTML chamado index. Eu estou passando como parâmetro aqui dentro, eu estou passando o meu modelo, client list view model, ele está vindo aqui dentro. Então eu estou falando, olha .NET, me retorna aqui essa view index e passa para essa view, passa esse modelo que eu acabei de criar aqui. Eu criei aqui uma view model chamada client list view model e setei alguns valores para ele. Manda esse modelo, manda esses valores aqui para minha view. Então ele chegou aqui nessa view HTML, ele chegou aqui com os valores que eu criei aqui nesse trecho de código. Atribuí valores para ele aqui e ele enviou para minha view. Certo? Até então, de boa, tranquilo? Dúvidas? Não? Beleza, galera. Acho que como último passo que eu queria mostrar para vocês, essa parte aqui é um pouquinho mais complexa, mas basicamente o que eu estou usando é uma ferramenta chamada Entity Framework Core, tá? Essa ferramenta aqui é o Entity Framework. O Entity Framework ele é um ORM. O que que é um ORM? Ele é uma ferramenta, até a descrição está aqui, né? Object Relational Mapper. Ele serve para você mapear as informações do seu banco de dados para a sua aplicação, para o seu código. No caso, como ele é um ORM de .NET, de C Sharp, então ele mapeia o código do seu banco de dados, ele busca a informação do seu banco de dados e traz para o seu código .NET. Ó, habilita desenvolvedores .NET para trabalhar com um banco de dados usando objetos .NET. Então, eu estou utilizando aqui o Entity Framework para ir até o meu banco de dados e me trazer a lista de clientes, certo? Então, eu peguei a minha lista de clientes e atribuí dentro do meu modelo também. Eu peguei aqui os meus clientes, ó, Database Context, o meu contexto de banco de dados, meu banco de dados. Me dá aqui a minha lista de clientes e grava nessa variável
dentro dessa classe, dessa variável de clientes, grava para mim a lista de clientes. Depois, o que que eu fiz aqui para baixo? Eu fiz um mapeamento. Esse mapeamento, ele é basicamente a gente pode chamar de depara. Deixa eu mostrar para vocês o que que ele faz. Esse cara, considerem esse método aqui. Então, se você observar, eu tenho meu client ViewModel e eu tenho meu client. São coisas diferentes. O meu client, neste caso, é a representação em .NET da minha tabela do banco de dados. Para quem está começando, essa é a melhor definição. É a representação da minha tabela de banco de dados. Considere que eu tenho aqui no meu banco de dados as colunas ID, first name, last name, birth date. Se eu abrir a minha classe client, ela vai ter também ID, first name, last name, birth date. Então ela é a representação do meu banco de dados, certo? E o que que eu estou fazendo? Então eu recebi essa informação do banco de dados aqui em cima, certo? Recebi da minha lista, opa, mais para cima. Da minha lista de clientes eu recebi, se você observar aqui o tipo dele, aqui é client. Não é client view model, não é esse o tipo que eu gravo no meu banco de dados. Se observar aqui, ela é client, certo? Então o que que eu fiz? Eu peguei a minha lista de client, gravei nessa lista dessa variável e mapeei ela para a minha view model, porque é a view model que vai estar sendo exibida na tela, é ela que eu vou exibir. Não posso exibir a minha tabela de banco de dados. Existe toda uma convenção de que você não deve fazer isso, mas para frente eu explico esses padrões para vocês. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é eu mesmo. Criei a minha classe de ViewModel, joguei minha data de nascimento, primeiro nome, ID e último nome, vindo da minha classe de banco de dados. Só estou mapeando de uma classe para outra. É basicamente isso. Pegando da minha tabela de banco de dados e jogando para dentro da minha ViewModel. Depois que eu joguei para dentro da minha ViewModel, eu coloquei toda essa lista, deixei toda a lista pronta dentro da minha lista de clientes e retornei para a minha tela, certo? Alguma dúvida, galera? Algum questionamento até então? Show de bola. Ah, por hoje, galera, eu acho que já foi bastante coisa. Para quem nunca trabalhou com programação, esse conteúdo já acaba ficando um pouquinho complexo. Então, na próxima aula, eu vou dedicar a falar somente de banco de dados, somente de Entity Framework, sobre como essa informação vem para cá. E vou estar explicando mais detalhadamente para vocês como isso funciona e mostrando como essa lista é criada de fato aqui e preparando para nossa, vamos dizer assim, para os nossos desafios, porque eu vou, além de estar explicando para vocês como as coisas funcionam, eu vou estar também lançando alguns desafios para vocês continuarem o nosso software como se você estivesse pegando uma task no seu trabalho. Eu vou estar lançando atividades para vocês. Agora vocês vão criar, por exemplo, já sei que o próximo entidade do nosso projeto vai ser produto. Então a gente vai criar tela de produtos. Como você lista produtos no banco de dados, como você cria essa tabela de produtos no banco de dados. Então, na próxima aula eu vou mostrar isso para vocês para a gente começar com os nossos desafios. Certo? Deixa eu parar aqui a minha compartilhamento de tela. Vou voltar para cá. Galera, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e deixem suas dicas, suas reclamações, suas dúvidas. Pode falar, Sérgio. Viu, Everton? Eu acho que como é bastante conteúdo agora, fica até difícil de fazer pergunta, mas provavelmente quando a gente começar a fazer, colocar a mão no código, a gente vai ter mais perguntas para você, muito provavelmente. Show de bola, show de bola. Eu devo, para agilizar, eu vou começar a lançar videozinhos mais curtos. Aí vai facilitar para todo mundo. Eu lanço os videozinhos, jogo no canal do YouTube, vocês podem ir assistindo por lá e vão perguntando também já no canal do WhatsApp, vão fazendo dúvidas. E a gente segue com as nossas lives sempre com conteúdo acompanhado
pelos vídeos do YouTube, digamos assim. Ah, Show? perfeito. Vou parar aqui a gravação.